continuando, vou fazer a minha linha da minha laje de cobertura. A minha laje de cobertura, ela precisa ser finalizada aqui no cantinho. Cortei aqui. Cortei aqui. Em cima dessa laje, eu tenho como se fosse uma muretinha, tipo essa aqui que tem da mesa dos professores aqui. Eu tenho uma muretinha. Que a gente chama de telhado oculto, telhado embutido. Olha lá. Então a gente tem o murinho está escondido atrás o telhado está escondido atrás do muro. Esse muro a gente chama de platibanda, tá? Que é essa estrutura. Esse aqui não tem. Até tem, né? Mas não está indicado. Enfim, acho que aquela imagem é a melhor. Tá? Olha lá. Então eu tenho aqui a minha platibanda, que é a minha muretinha, que está escondendo o meu muro. Vou vir aqui, vou fazer o muro com a layer alvenaria alta. Esse aqui é o único que eu vou recomendar a gente fazer ele mais fino, porque mais fino ele vai ficar mais leve e aí eu preciso de menos estrutura, né? Vai ficar mais, o orçamento da obra vai ficar mais baixo, porque a gente está usando uma parede de 20 centímetros, coisa que não é convencional, que foi por conta da nossa maquete. Tá? Então eu vou vir aqui e vou colocar quanto que é a altura. Ainda não sei, vou jogar um tamanho hipotético. Vou jogar 1 metro. Aqui, vou supor que é 15 centímetros de espessura esse muro, por conta dessa recomendação. Se alguém chegar com um muro de 20 centímetros, não tem problema, porque o nosso padrão está sendo 20. Fiz a muretinha. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, 1 metro, ponto 15. A única coisa que precisa é, se você colocou de um lado 15, do outro também tem que ser 15. Se você colocou de um lado 20, do outro lado tem que ser 20. Beleza. Fiz essas duas estruturas. Eis que a gente tem uma outra coisinha que acontece, que são as nossas caixas d'água. A gente não vai enfirolar nas caixas d'água. Elas vão ser a continuação do banheiro. Estou cortando o banheiro? Estou. Então vou continuar o banheiro aqui. Quanto que ele sobe? A gente vai subir 2,5. Aqui a espessura vai ser 2, porque é a continuação da parede. Então, nossa cobertura da caixa d'água, ela vai ser de 2,5. Estou fazendo as estruturas. Tá? Lá no final da minha caixa d'água, eu tenho passando o fechamento do meu telhado. Então, lá no final, eu vou ter o muro fechando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com a vista 1, 2 ou 3, porque ele não está sendo cortado, vai ser vista 1, vista 2 ou vista 3. Tudo que não está sendo cortado, ou é vista 1, ou é vista 2, ou é vista 3. Só para recapitular um pouquinho, o que eu vou fazer? A partir da minha laje, eu vou fazer um offset de 2,5. E aí, a continuação do banheiro, eu vou dar o extend aqui, ó, que o banheiro vai esticar até lá em cima. Só que, aqui é laje, eu vou cortar, então ela só vai ser interceptada porque eu tenho uma laje, que é a laje inteiriça. A parte mais alta da laje, tenho 2,5 para cima. Não, aquela ali só foi para referência. Por exemplo, aquela linha que vinha até aqui, né? Aqui? Aqui é porque eu vou esconder o meu telhado atrás da minha platibanda.
É porque eu tenho uma muretinha que vai esconder o meu telhado. Meu telhado vai acontecer em cima da laje, dentro da muretinha. É tipo fazer um chiqueirinho pro telhado. Ele está fechado de todos os lados, eu vou colocar o telhado dentro do chiqueirinho. Põe 0,20 por padrão. Como é que é? Para a gente saber exatamente qual que é a altura que vocês perguntaram da nossa platibanda, que a gente ainda não sabe, eu coloquei 1 metro aqui só para segurar a geometria, né, só para desenhar. Eu vou vir aqui no meu telhado, eu vou copiar ele, vou colocar ele aqui do lado, minha planta de cobertura. Minha planta de cobertura acaba aqui. Nesse sentido que eu estou, eu não vou cortar o meu telhado no sentido do triângulozinho que a gente está acostumado. Então eu vou fazer um esquema aqui na lateral para eu saber qual que é o tamanho que ele vai chegar. Vou rotacionar para esse triângulozinho ele ficar para cima. Isso aqui é só um esquema, só para eu saber qual que é o tamanho. Vou pegar aqui, início do telhado. O início do telhado está aqui. Cumieira. A cumieira está aqui. Eu quero que meu telhado seja de 12%, que eu coloquei aqui. Beleza. Então, o que eu vou fazer? Esse truquezinho eu tinha passado para vocês. Eu vou fazer uma linha de 1 metro que sobe 12%. Então, ele vai subir 0,2. Então, isso aqui é a inclinação do meu telhado. Deixa eu até colocar na leira telhado, só para ficar diferente. Eu quero essa linha ali na extremidade. Vou mover essa linha para esse cantinho e vou esticar do início do meu telhado até a minha cumieira. Vou dar o extend. E depois eu posso dar o mirror. Esse aqui é o desenho do meu telhado real. O meu telhado, ele vai ter 41 centímetros, na verdade. Se for 12% de vocês. Né? Se ele for 15%, vai ser maior. Se ele for... No caso aqui eu estou pensando de metal. Né? Telhado metálico, 12%. Então o que acontece? Eu sei que ele vai ter uma distância de 41 centímetros para o início da minha laje. Então vou vir e vou fazer o desenho aqui. Eu vou deixar por enquanto essa platibanda de 1 metro. Que eu quero fazer outros desenhos aqui antes do tempo acabar dessa gravação. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou colocar vista 1, vista 2, vista 3 para fazer aquela parede lá do fundo. A vista 3. Vai vir até aqui. Vou recolher aqui. Lá no fundo tem essa vista 3. Esse aqui que vai estar mais perto de mim, eu vou colocar na vista 2. Só para eu ter variação de traço. Então o que acontece? Eu tenho uma caixa. Cadê o meu telhado? Eu tenho uma caixa que eu estou cortando que está rente. Fiz esse desenho dessa parte aqui do meu telhado. Tá? E aí eu também tenho lá no fundo essa muretinha acontecendo. Então, ele está aqui. Tá? Aí acontece, eu tenho meu telhado acontecendo a 41 centímetros. Vou vir aqui, vou dar offset. Eu tenho uma espessurazinha que geralmente é interessante eu colocar, que vai ser o madeiramento. São uns 10 centímetros, 15. Dá um offset de 15 centímetros para começar o meu telhado. Vou dar outro offset de 41 centímetros, que foi o que eu constatei que é a altura do meu telhado.
Vou dar um offset 0,05, que é a espessura do meu telhado, supondo que é a espessura do meu telhado. Então, isso aqui seria a parte do desenho. Vou só seccionar aqui. Quero cortar aqui, cortar aqui, cortar aqui. Então, fiz essa linha aqui para fazer a secção. Seria nessa estrutura aqui. Tá? Lá. 5 centímetros a espessura do telhado, o vãozinho, né, para fazer a treliça. Que eu tenho os 2 centímetros do meu próprio telhado. A minha calha, eu estou fazendo ela com uns 20 centímetros. Eu coloquei esse madeiramento para supor. Cada um deles está com uns 20 centímetros mais ou menos. Eu fiz uma distribuição aqui. Estou supondo, só fazer o lançamento. Não vou medir porque precisava fazer um cálculo estrutural para fazer o lançamento dele. Então, todos esses desenhozinhos eu vou fazer ele aqui. Então, pessoal, só para explicar brevemente a questão do telhado. Por que a gente vê aquela linha lá no final? Finge que aqui é o nosso telhadinho. Né? O que acontece? Quando eu passo uma linha de secção, o que acontece? Olha lá, o que eu vejo? Eu vejo exatamente a nossa platibanda, que a gente fez o desenho. Eu vejo a continuação da nossa cobertura, desculpa, da nossa cobertura não, nosso banheiro, que vai ter a cobertura, que aqui dentro vai ficar a caixa d'água, e eu tenho do outro lado a outra platibanda. Tá? Daqui a pouquinho, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar os nossos telhados. Tá? Se eu for colocar esse telhado aqui, se ele for assim, eu vou ver alguma coisa nesse sentido. Se ele for no outro, na outra direção, aqui, tudo de qualquer jeito, só para... Se ele for no outro sentido, que é o nosso caso, o que acontece? Eu vou visualizar só a linha do telhado. Por isso que a gente só fez aquela linha. Se ele estiver atrás, eu vou ver a cumieira. Se ele estiver na frente, eu não vou ver. Então vai depender de onde está sendo cortado. Se ele estiver cortando um pouquinho para frente, eu não vejo a cumieira. Se ele estiver cortando para trás, eu vejo a cumieira. Só para finalizar a gravação, para mostrar, né, o que acontece. Eu tenho aqui, né, a platibanda está alinhada com o meu passeio. Ela vai ter 1 metro mais ou menos, isso aqui não é regra. Estou supondo que é 1 metro. Vai sobrar um espaçozinho aqui, assim como aqui sobra. Se eu quiser fazer o desenhozinho, vamos supor que eu tenho um caimento. Ó, ele cai para o lado de cá. Tem aqui uma inclinação. Do trim. Vou descer ele. Vou descer esse telhado aqui
10 centímetros. Vou dar um offset da espessura do meu telhado, 0,05, mais ou menos, 0,02. Depois eu dar um offset de 10 centímetros para fazer o madeiramento do telhado. Então, eu vou ter essa estrutura. Né? Aqui eu preciso fazer o desenho da minha calha. Ah, mas ele não está encostando. Com o extend e o trim, eu estico até lá. Se ele tivesse passado, eu dava o trim. Vou fazer um offset para fazer aqui meu roof. Né? Ele vai ter mesma lâmina da minha folha de porta, 0,03. Opa, vou trocar. 0,03. 0,03. E vou fazer um offset de 20 centímetros. Então, meu roof, vou pegar aqui do telhado, ele vai ter esse formato, desenho com PL. Aqui, aqui. Caso isso aqui vai ser calha, né? O roof e a calha são praticamente o mesmo processo de desenho. Deletando tudo que está sobressalente. Fiz a minha calhazinha. Vou fazer uma representação. Aqui eu também teria o roof. Vou fazer o offset. Centímetros. Opa, aqui eu troquei, né? A inclinação não está para esse sentido, está para o outro. Mas enfim. Então, a gente vai ter esse processo aqui.